Está no ar o programa Saúde dos Pés, com dicas, informações e curiosidades. Artrite ou artrose é a doença ortopédica mais comum. Atinge mais da metade das pessoas acima dos 65 anos de idade e afeta principalmente as articulações que recebem carga para sustentar o corpo, como o quadril e o joelho. O tema de hoje do nosso programa é artrite e nós vamos entender o que é essa doença, o que ela causa e vamos ter muitas outras informações. Eu sou a Simone Veloso e esse é o Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor, uma empresa que busca oferecer aos seus clientes qualidade de vida, proporcionando bem-estar e conforto para os pés. A Pés Sem Dor produz palmilhas sob medida, fabricadas com a mais alta tecnologia, após uma avaliação completa dos pés, tornozelos e joelhos. Hoje, comigo aqui no estúdio, eu tenho a presença do Matheus Martinez, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor, graduado pela USP e especialista em esporte pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Eu vou conversar também por telefone com o Francis Trombini, que é fisioterapeuta, mestre e doutor pela USP e pesquisador do Laboratório de Biomecânica da USP. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças às 16 horas e com uma reapresentação nas quintas-feiras também às 16 horas aqui pela Rádio Trianon, AM 740. Matheus, para começar o programa de hoje, obrigada pela sua participação. Eu queria entender um pouquinho sobre a artrite. É comum a gente ouvir outros nomes para essa mesma doença. Osteoartrite, artrose, é tudo igual ou tem diferença entre uma e outra? Oi, Simone, boa tarde. Eu acho que para começar, uma boa pergunta, porque esse é um tema muito discutido pelas pessoas. Muitas pessoas falam e, na verdade, não se sabe direito o que é, ou acha que é uma coisa e é outra. Mas eu diria que artrite ou artrose, osteoartrite, osteoartrose, que são nomes comuns dados para a mesma doença, na verdade eles não têm muita diferença. Todos designam que é uma doença que afeta a articulação do corpo. Qualquer articulação do corpo pode ser afetada por essa doença, mas em suma ela é uma doença que afeta como se fosse uma camada que está em volta da articulação. Então o joelho tem uma camada que fica dentro da articulação, que com o tempo vai sendo degenerada, vai perdendo um pouco essa camada. Isso gera dor. Então toda vez que a pessoa fala, estou com dor no joelho por conta de uma artrite, eu estou com dor no joelho por conta de uma artrose, nada mais é do que um processo inflamatório que alcança essa articulação e causa um desgaste, causa uma degeneração dessa camada que fica por cima do osso. Então, uma osteoartrose nada mais significa do que uma artrose no osso. Uma artrite é a inflamação na articulação. Todas causam, no geral, dor e essa degeneração da cartilagem da articulação. E é engraçado, né? Porque a artrite é o tipo da doença que as pessoas, na verdade, às vezes nem têm o diagnóstico, mas a gente costuma ouvir, né? Fulano tem artrite, a minha dor é de artrite, só por atribuir a idade, né? Exatamente. Muitas pessoas falam que tem, estou com dor no joelho, estou com artrite. Muitas vezes nem tem. Precisa se fazer um diagnóstico certo. Mas muitas vezes acontece assim, a pessoa já está com uma dor e fala, estou com artrite, e realmente está. Porque ela assim, é uma doença bastante abrangente, que muitas pessoas têm, acabam desenvolvendo numa fase da vida, e isso sim gera incômodo, dor, e muitas pessoas têm. Matheus, a gente ouviu a Clarice de Sisto e a Sueli Barbieri que contam pra gente como elas sofrem por causa da artrite. Vamos ouvir. Eu tenho todos os itens. Qual deles você quer? Artrite? Não, eu tenho muita dor no joelho, por causa da artrite. Eu tenho dificuldade no final da tarde de andar, porque parece que está raspando osso com osso. Então parece que o corpo está pesado, as pernas estão pesadas, o joelho não rende. Você quer subir uma escada, não consegue. Você quer descer uma escada, não consegue. Então estou vendo que já vou começar a pegar bengalinha aí para poder me virar. Tenho remédio, estou tomando o remédio que o médico receitou, mas tá devagar. Ele não é uma coisa que faz assim, que vai depressa, porque repor a cartilagem é um pouco difícil, né? Começou assim, eu percebi que estava acontecendo alguma coisa errada comigo, porque eu tinha dificuldade para levantar mesmo, de tanta dor assim, que eu tinha nas articulações. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Quando eu pisava, já começava a doer. E também percebi que as minhas articulações começaram a se inchar. Aí eu vi que eu tinha que procurar o médico mesmo, né? Porque não era normal o que eu estava sentindo.
assim, tipo assim, até parecia que adormecia um pouquinho, sabe? É uma coisa estranha. Pensei que fosse circulação, não sei o quê, fiquei pensando um monte de coisa. Mas aí o médico falou, não, é artrite mesmo. Fiquei muito chateada com o diagnóstico, né? E daí ele falou que tem que fazer um tratamento, tomar remédio, tudo, né? Mas incomoda muito. E aí ele pediu para que eu fizesse fisioterapia. E eu estou começando a fazer. Vamos ver se melhora um pouco, né? Mas tá devagar. Esses foram os depoimentos da Sueli Barbieri e da Clarice de Sisto, que tem artrite e que acabam sofrendo muito por conta dessas dores, né, Matheus? Simone, interessante que até como a gente vinha conversando, é um tipo de incômodo que é bem abrangente e alcança geralmente as pessoas com uma idade, digamos, acima dos 60 anos, porque é um desgaste. Então, o desgaste vem com o tempo. Então, por isso que é comum a gente ouvir senhores e senhoras, geralmente acima dos 65 anos, que começam a relatar essas dores um pouco inespecíficas e dores gerais nas articulações. Isso geralmente aponta para a gente que é artrite, e isso dá uma dor chata, uma dor cômoda, como nossos ouvintes falaram, e incomoda assim um pouquinho. A gente faz agora um pequeno intervalo e, na volta, a gente conversa mais sobre artrite, dessa vez por telefone, com Francis Trombini, que é fisioterapeuta, mestre pela USP e pesquisador do Laboratório de Biomecânica da USP. A gente volta já. Quer tornar os seus calçados mais confortáveis? A Pé Sem Dor oferece palmilhas sob medida para diversos tipos de calçados. As palmilhas da Pé Sem Dor, além de tornar o seu calçado mais confortável, reduzem ou eliminam as dores dos pés, tornozelos e joelhos. Ligue agora mesmo para 11 3373 8180 e encontre a melhor palmilha para o seu pé. E a gente está de volta agora com o programa Saúde dos Pés, um programa da Pé Sem Dor. Para você que sintonizou agora na Rádio Trianon, AM 740, hoje a gente está conversando sobre artrite. O Matheus Martinez, que é fisioterapeuta da Pé Sem Dor, está aqui comigo. E eu converso por telefone com Francis Trombini, que também é fisioterapeuta, mestre e doutor pela USP e pesquisador do Laboratório de Biomecânica da USP. Obrigado, Francis, pela sua participação. Obrigado, Simone. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar podendo falar com a população sobre esse tema tão prevalente que é a osteoartrite. Francis, eu queria que você explicasse o que é a artrite, em termos bem simples. É uma doença muito comum, né, entre as pessoas de mais idade, né? Exatamente. Na verdade, a osteoartrite, ou bastante conhecida como artrose, nada mais é do que o desgaste da articulação. Ou seja, quando um osso em contato com o outro, ele começa a desgastar, né? Como se fosse ali uma pedra sendo passada na outra e com o tempo ela vai gerando lesões, né? O desgaste. E isso com o tempo nós vamos ter aí o aparecimento da dor, da perda da funcionalidade. Então, na verdade, a osteoartrite é isso, é o desgaste da articulação ao longo do tempo. Então, por isso que ela é muito comum em pessoas idosas. Mas pode também acontecer em pessoas mais jovens também, dependendo da mecânica, né, do alinhamento da articulação afetada. E todas as articulações estão sujeitas a isso? Principalmente as articulações que recebem sobrecarga. Que articulações são essas? As mais comuns, né, são as articulações da coluna vertebral, né, as articulações dos dois joelhos, do quadril e do tornozelo, porque são essas articulações que recebem a carga normalmente durante as atividades do dia a dia, como andar, subir e descer escada, fazer uma atividade física, praticar uma corrida. Então, essas são as mais comuns afetadas pela osteoartrite ou pela artrose. Você falou a respeito da sobrecarga e também do fator tempo, né, esse desgaste natural. Então, na verdade, a artrite ela tem causas, é uma somatória de fatores, né, que causam artrite. Exatamente, é uma somatória de fatores mecânicos, né, porque nós temos diversas formas de artrite. Aqui hoje nós estamos falando sobre a artrose, que ela é primordialmente causada pela sobrecarga mecânica. Então, imaginem só,
uma articulação recebendo uma carga constante por anos e anos e anos, vamos chegar a uma certa idade aí, principalmente os idosos, que nós vamos ter, então, a articulação sendo deteriorada, ou seja, sendo destruída. Então, ela é primordialmente causada pelo estresse, pela sobrecarga mecânica, uma coisa forçando a outra. Agora, como que a pessoa percebe que ela está com esse tipo de problema, né? Eu estava até comentando com o Matheus, que é muito comum, né? Todo mundo fala assim, eu estou com dor, é por causa da artrite. É o tipo de doença que acaba nem sendo diagnosticada, né? É como falar, eu estou com uma gripe. Então, você acaba não indo muito atrás. Quais são os sintomas comuns para essa doença? Olha, grande parte da população é portador da artrose assintomática. O que é isso? Tem a destruição da articulação, né? Destruição da cartilagem em primeiro lugar, depois a destruição da parte óssea, mas a pessoa ainda não sente os sintomas, né? Como, por exemplo, a dor, a crepitação, que é como se fosse a sensação de algo sendo triturado dentro da articulação. Esses são os sintomas principais, né? Mas só que tem gente que já tem artrose e ainda não sente isso aí. Mas com o passar do tempo, com a evolução da doença, ou seja, com a piora da doença, ela vai sentir dor, vai sentir perda de função, ou seja, dificuldade em dobrar e esticar as articulações. Quando fica sentado por muito tempo e ela levanta e vai começar a dar os primeiros passos, ela sente que como se a articulação estivesse meio que congelada, né, até mais ou menos meia hora. Depois disso, a articulação se autolubrifica e a pessoa consegue novamente realizar as atividades. Mas sempre depois de uma atividade prolongada, ela vai ter também dor na articulação. Então, imaginem só um sistema de engrenagem, né? Vamos imaginar a articulação como se fossem engrenagens. Essas engrenagens de um relógio funcionando ali pela vida inteira, vai haver uma destruição, e aí isso é que causa a dor. Para você que sintonizou agora, esse é o programa Saúde dos Pés e o tema de hoje é artrite. Eu estou conversando com Francis Trombini, que é fisioterapeuta, mestre e doutor pela USP e pesquisador do Laboratório de Biomecânica da USP. Francis, você estava falando a respeito do desenvolvimento da doença. Uma vez essa doença instalada, ela não tem cura? Ela só teria tratamento? Exatamente. Infelizmente, a artrose é uma doença crônico-degenerativa. Ou seja, o que é isso? Uma vez instalada a destruição da cartilagem, a gente não consegue mais retroagir, não consegue mais voltar atrás. A única forma de voltar atrás de uma nova articulação seria a prótese, né? A parte de cirurgia em que eu coloco um outro elemento para funcionar como se fosse a minha articulação normal. Mas uma vez instalada essa doença, eu tenho tratamentos para evitar a progressão. Mas voltar para trás, infelizmente, a artrose não permite isso. Agora, essa doença que ela é uma combinação de fatores, né? Então, a gente tem o fator tempo e o fator estresse, sobrecarga. Então, inevitavelmente, todo mundo um dia, um momento da vida, vai ter essa doença? Não necessariamente. Por quê? O nosso corpo, ele de acordo com a concepção, preparado para receber uma carga específica durante as atividades do dia a dia. Caminhar, subir, descer escadas, correr. Só que, uma vez instalada uma alteração mecânica, por exemplo, eu quero falar, um paciente que tem o joelho varo. O que é o joelho varo? É um joelho em forma de arco, né? A pessoa que tem aqueles joelhos separados um do outro. Ou então, o contrário, o joelho em forma de X, né? Que é o joelho valgo. Isso aí é um desalinhamento mecânico, seja tanto do joelho, ou do quadril, do tornozelo, ou da coluna. Qualquer alteração mecânica de alinhamento, somado à carga constante ao longo dos anos, é que vai gerar o início da destruição da cartilagem e, consequentemente, a destruição do osso. Então, o nosso corpo, ele é sim preparado para suportar cargas, pelo menos das atividades do dia a dia, mas se somado a uma alteração mecânica, aí sim pode haver o desenvolvimento da artrose. Uma pessoa que pratica normalmente atividades físicas, ela tem menos probabilidade de desenvolver? Depende da atividade física. Atividades físicas de impacto, como por exemplo, salto,
Às vezes a corrida, dependendo do tipo de calçado que essa pessoa vai utilizar, ela pode estar propensa sim a desenvolver. Mas lembrando, não necessariamente isso vai ocorrer caso a mecânica, o alinhamento das articulações dessa pessoa estejam adequados. Então aí não teria problema. Mas se somado o desalinhamento mais a sobrecarga constante dessas atividades, aí sim pode acontecer. Já que nós estamos falando de atividade física, no caso da artrose ou artrite, pessoas que já têm o comprometimento da articulação, seria interessante buscar atividades sem impacto. Por exemplo, a hidroterapia, a hidroginástica, onde a água vai minimizar o impacto dessas articulações. Para quem sintonizou agora, esse é o programa Saúde dos Pés e hoje a gente está conversando sobre artrite. Eu estou falando por telefone com o Francis Trombini, que é fisioterapeuta, e também estou recebendo aqui no estúdio o Matheus Martinez, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor e que também tem algumas perguntas. Oi, Francis, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Matheus, tudo ótimo. Então tá bom, prazer estar falando com você, Francis, que já fomos colegas de trabalho, né? Acho que o Francis até me deu aula já. Então é um prazer estar falando contigo, Francis. O prazer é todo meu, novamente estar em contato com vocês e poder juntos estar elucidando um pouco mais sobre o tema osteoartrite. Isso aí, obrigado por ter falado tão bem sobre o tema até agora. Eu acho que os ouvintes já conseguiram ter pelo menos uma ideia um pouco maior, né, do que é a artrite ou a osteoartrose. E, Francis, me diz uma coisa, conta um pouco pra gente o que a fisioterapia pode fazer com relação à artrite. Você já disse muito bem, né, que infelizmente não existe regressão para o quadro desse quadro, mas o que a fisioterapia pode fazer no controle da dor, enfim, o que pode fazer para melhorar isso? Porque a gente sabe que os pacientes que têm dor podem parar de ter dor com a fisioterapia. E aproveitando, eu sei que você tem experiência com palmilhas, né, o uso de palmilhas ortopédicas, e passar um pouco também para a gente da experiência do que a palmilha faz nesse sentido. Ok. Então vamos lá, Matheus. Partindo da ideia de que a artrose causa o desgaste da articulação, é muito natural que o paciente pense da seguinte forma: se está havendo uma destruição da minha articulação, eu vou parar de usar. E aí é que está o grande engano, porque a nossa articulação ela tem a capacidade de se autolubrificar, mas isso só acontece a partir do movimento. Então, se pelo fato de estar havendo essa destruição, o paciente deixar de usar a articulação, ela vai acabar sendo menos lubrificada e, consequentemente, causando mais dor, mais dificuldade do movimento. E tendo essa dificuldade de movimento, é claro que os músculos eles vão perder a capacidade ou diminuir a capacidade de realizar essa movimentação e as atividades normais do dia a dia. Então, o paciente com osteoartrite, é muito comum ter o enfraquecimento da musculatura, né? Principalmente aí no caso do joelho, essa musculatura da frente da coxa, que nós chamamos de quadríceps, ela se torna muito fraca. Então, dentro da fisioterapia, nós poderíamos focar principalmente aí na questão da força muscular, para que, consequentemente, eu consiga ganhar função para as atividades do dia a dia. E, por exemplo, para controle da dor, né? Antes de mais nada, para partir para essa parte da evolução aí, nós poderíamos agir com recursos, né, como, por exemplo, o frio, que é o gelo. Se eu quero ganhar, por exemplo, um movimento maior, né, e melhor dessa articulação, o uso do calor também, claro, deixando muito evidente aí que se tiver na fase de dor inflamatória, nós deveríamos evitar esse tipo de calor e passar a usar, por exemplo, o gelo. E nós temos também outras modalidades dentro da fisioterapia, como, por exemplo, o TMS, o ultrassom, outros aparelhos que vão primeiro diminuir essa dor para depois me possibilitar, então, o fortalecimento e a movimentação normal dessa articulação. Tomando agora, voltando ao assunto da questão da palmilha, realmente é algo muito utilizado no tratamento da artrose, porque, como eu disse anteriormente, ela está relacionada com a sobrecarga, né, e com o alinhamento de cada uma dessas articulações. Então, vamos imaginar tornozelo,
joelho e quadril. Ao colocar uma palmilha dentro de um calçado, uma palmilha ortopédica personalizada, eu consigo modificar não só a absorção do impacto, que leva a sobrecarga, né? Mas também fazer o realinhamento dessas articulações. Então, uma vez a palmilha inserida no calçado e realinhando esses membros inferiores, né, a perna, eu consigo, então, redistribuir adequadamente a carga dentro das articulações e, consequentemente, evitar não só o surgimento, mas também a progressão, ou seja, a destruição constante dessa minha articulação. Francis, muito legal. Obrigado por ceder esse tempinho para a gente, para passar esse conhecimento tão bacana, e acho que é uma honra para todos nós, os ouvintes, poderem ouvir de você, que tem um conhecimento bastante grande nessa área. Então, obrigado pela participação e boa sorte aí, cara, nas coisas. Ótimo. Eu queria só complementar mais um pouquinho, já que nós precisamos falar um pouco de palmilha também, embora a gente esqueça, onde colocar essa palmilha, porque é um outro fator que contribui e muito, de acordo com as pesquisas recentes, para o aparecimento e para a progressão dessa artrose. Então, o calçado inadequado, ele pode, por exemplo, calçado de salto alto, principalmente os calçados de salto mais largo, eles podem gerar um aumento considerável da carga dentro das articulações, principalmente do joelho e do tornozelo. Muito legal. Obrigado, Francis. Um abração, Matheus. Um abração a todos os ouvintes. Esse foi o Francis Trombini, que é fisioterapeuta, mestre e doutor pela USP e pesquisador do Laboratório de Biomecânica da USP. Matheus, ele estava falando a respeito de mecanismos, né, de atitudes que a gente pode tomar para melhorar, amenizar a dor. Os remédios também ajudam na artrite, pelo menos na diminuição da dor? Exato, Simone, é isso mesmo que eu ia falar. Os remédios não conseguem de maneira nenhuma fazer com que, ou pelo menos nunca foi comprovado que um remédio consiga regredir um quadro de artrite, esse quadro crônico, mas a atuação principal deles eu diria que é na atenuação da dor. Isso é muito importante porque quando você consegue regredir o quadro de dor, você consegue que o músculo tenha uma função melhor, que a pessoa volte a usar aquela articulação. Isso é muito bom para melhorar a lubrificação, para melhorar a qualidade de vida e melhorar a função da pessoa. Então o remédio ajuda nisso, quebrando o ciclo da dor. É uma das principais funções. Fala-se também a respeito de remédios, alguns suplementos para a cartilagem, que ajudam a repor a perda da cartilagem. Eu conheço quadro de pessoas que usaram esses remédios, esses repositores de cartilagem, e que relatam uma melhora da dor, uma melhora do quadro, ainda que não é totalmente comprovado. Mas é até aí que os remédios chegam, não consegue fazer grande milagre, não. Agora, existem casos onde a evolução dessa doença pode ser tão grande a ponto de se necessitar uma intervenção cirúrgica? E como que é esse processo cirúrgico? Então, Simone, existem esses casos sim, não é comum, acho que como na maioria dos casos e das doenças, o ideal é tentar evitar um processo cirúrgico, porque isso é um processo invasivo, ele infere uma anestesia, uma internação, então um processo cirúrgico geralmente ele pode ser um pouco mais complicado, então deve-se sempre tentar evitar chegar a esse ponto. Quando que se chega a esse ponto? Esse ponto se chega quando o nível de dor está altíssimo, geralmente associado a uma cartilagem muito degenerada. Ou seja, já está praticamente a cartilagem sem proteção nenhuma, osso com osso batendo, isso causa muita dor. Por conta disso, a pessoa pode ficar sem andar, e quando a pessoa fica sem andar, sem fazer atividade, isso acaba gerando outras complicações. Então, faça de tudo para que a pessoa não chegue nesse ponto. Fisioterapia, bastante fortalecimento muscular, uso de palmilha para realinhar as articulações, evitar que a degeneração progrida, que é o importante. Agora, se chegar ao caso, geralmente das pessoas mais velhas, acima de 65, por volta de 70 anos, isso não tenha conseguido ser evitado, tiver um quadro muito grande de degeneração, precisa-se sim de cirurgia. E a cirurgia constitui de fazer basicamente uma troca da articulação. É um processo bem invasivo, uma cirurgia geralmente grande, fácil muito em joelho e em quadril, muito comumente em joelho e em quadril, trocando basicamente a articulação. Existem algumas técnicas variadas de se fazer essa cirurgia, materiais diferentes, mas em suma é isso. A pessoa o médico vai, troca a articulação, quase que recapeia a articulação. Como se fosse recapear um pneu, recapeia a articulação. Ou troca o osso por uma articulação de outro material. Isso geralmente
gera algumas implicações, é um processo pós-cirúrgico complicado, mas em alguns casos é necessário para que a pessoa possa voltar a ter algum tipo de atividade e possa voltar a usar a musculatura e ter uma atividade de vida saudável. Então, para que não se chegue nesse ponto, né, existem algumas alternativas. Até o Francis estava falando a respeito das palmilhas que podem ser usadas para amenizar esses sintomas. No caso da artrite, a peça em dor ela tem diversas palmilhas para diversas necessidades. No caso da artrite, tem alguma palmilha específica? Isso, temos sim. A peça em dor tem palmilha para diversos tipos de condições e patologias. Cada uma tem uma origem, uma causa específica que deve ser tratada. A palmilha funciona muito bem porque ela trata geralmente a causa dos problemas e não só um tratamento paliativo, ou seja, não só trata a dor. Ela resolve a dor porque ela vai direto na causa do problema. Muitos dos problemas de artrite são causados por um acúmulo de sobrecarga. Esse acúmulo de sobrecarga geralmente é dado por um desalinhamento da articulação. O que é isso? Quando a pessoa, comumente, falamos, a pessoa pisa torto. O que isso quer dizer? A pessoa pode pisar demais para dentro ou demais para fora, e isso desalinha toda a cadeia de ossos e articulações que temos. Se a pessoa pisa muito para dentro, é comum a gente falar que a pessoa tem um joelho em X, um joelho para dentro. Então imagina a pessoa que tem esse desalinhamento, um joelho bem para dentro, fazendo muita atividade, muito salto, ou uma pessoa que tem um sobrepeso. Isso é uma sobrecarga muito grande para a articulação e pode aumentar a chance do desgaste. A pessoa pode ter dor e pode parar de fazer atividade física. Então, a peça em dor tem sim palmilhas muito boas, todas feitas sob medida, que é fundamental. São palmilhas feitas para cada pé, para cada caso, a fim de corrigir na medida o desalinhamento que a pessoa tem, para que a articulação fique mais alinhada e suporte melhor a carga, consiga realizar as atividades de vida diária com maior qualidade, prevenindo a evolução da artrose e melhorando a condição da articulação, fazendo com que a dor seja diminuída, entre outras coisas. A artrite ela aparece normalmente depois de uma determinada idade, né? A partir dos 65 anos, é isso? Isso, é uma faixa média, mas geralmente sim, ela se desenvolve depois dos 60, 65 anos, que a articulação já está um pouco degenerada. Sabe-se que muitas pessoas a partir dessa idade já têm artrite, mas não tem dor. Tem pessoa que pode passar a vida inteira, a partir dos 65 anos até 90 anos, com artrite, ou seja, um processo de degeneração da articulação, mas não tem dor. Mas a palmilha ela poderia ser usada, então, antes dessa etapa, como uma forma de prevenção? Com certeza, justamente por sabermos que a artrite vai acabar se desenvolvendo em algum momento da vida, algumas pessoas têm uma maior propensão, principalmente por conta desses desalinhamentos, e a palmilha vai atuar muito bem nesse sentido, especialmente porque não tem contraindicação nenhuma, e a gente sabe que quanto melhor alinhamento do nosso corpo, melhor fazemos a nossa função. Então ela vai melhorar a qualidade de vida e diminuir a chance de desenvolvimento dessa artrite. Então é importante a prevenção e tomar cuidado e prestar atenção ao que o corpo está dizendo para a gente. A gente faz agora um intervalo bem rapidinho e na volta a gente ouve alguns depoimentos de outros clientes da Peça em Dor. A gente volta já já. Você sente dores nos pés ao praticar atividades físicas? As palmilhas sob medida da empresa Pés Sem Dor ajudam você a praticar os seus exercícios do dia a dia sem dores nos pés, tornozelos ou joelhos. Agende sua avaliação gratuita pelo telefone 11 3373 8180 e volte a praticar atividades físicas sem dores. E a gente está de volta aqui pela Rádio Trianon, AM 740, com o programa Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor. O tema de hoje é artrite e eu conversei por telefone com o Francis Trombini, que é fisioterapeuta, mestre e doutor pela USP. E aqui no estúdio eu estou com o Matheus Martinez, que também é fisioterapeuta da Pés Sem Dor. Matheus, a gente vai ouvir agora o depoimento de um cliente da Pés Sem Dor. Na realidade ele não tem artrite, ele tinha um outro problema que foi corrigido através das palmilhas. É o depoimento do André Paiva. Corria regularmente a partir de 2001, né? E a partir de 2006 eu comecei a participar das corridas da Corpore, né? Comecei a ter essa dor da fascite plantar. E daí fiquei praticamente quase 2 anos sem correr por causa disso, né? Até que o ortopedista me recomendou fazer a fisioterapia e usar as palmilhas. Passou de ser uma dor insuportável que me impedia de correr para ser uma coisa que já me permite andar normalmente, correr também. Porque antes era uma dor que era impeditiva, né? Chegou a um estágio que já não dava mais para correr.
Então, a gente percebe pelo depoimento do André que, na verdade, existem N soluções, existem formas de se minimizar o problema. Ele tinha fascite plantar e ele acabou ficando sem correr por 2 anos, né, Matheus? Exatamente. Esse tipo de situação é muito comum, tanto para fascite plantar como para metatarsalgia, outros problemas que a gente tem no pé, e não é diferente por causa da artrite. É incrível como a palmilha, de forma simples, consegue resolver uns problemas e que, se feito com uma rapidez, né, tomar a atitude de fazer uma avaliação e começar a usar uma palmilha rapidamente, consegue evitar problemas maiores. A gente tem também o depoimento da Maria Adele, que ela também corria, voltou a correr agora, depois de um bom tempo parada. Ela e o filho correm, na verdade, a gente percebe, né, são atividades de alto impacto que acabam causando uma série de problemas. E hoje ela voltou a correr também por conta do uso das palmilhas das pés sem dor. Vamos ouvir. Eu comecei a ter muita dor no calcanhar, até porque eu corro, eu sou praticante de esporte. E eu comecei a ter bastante dor, principalmente no calcanhar, mas tinha também na planta do pé e no joelho. E eu fui no ortopedista e ele me indicou as palmilhas, não essas da pé sem dor, essas personalizadas. Ele indicou aquelas de silicone. Só que eu, conversando com algumas pessoas que já usaram a de silicone, acharam que seria melhor, principalmente meu filho, ele já usa. Eu acabei indo e fazendo a palmilha, já fiz alguns ajustes, e agora não vou dizer que eu estou completamente sem dor, mas a dor do calcanhar, por exemplo, ela desapareceu completamente. Mas eu estou fazendo as atividades normais, corrida, atividades da academia, tudo. Eu voltei a fazer tudo normalmente. Meu filho tem 40 anos, ele também é corredor, né? E ele começou a sentir as dores, chegou a usar outro tipo de palmilha, mas a que resolveu realmente foi essa da personalizada da pé sem dor. Esse foi o depoimento da Maria Adele, que hoje voltou a correr junto com o seu filho também, depois de passar por uma série de problemas com dores no calcanhar, planta dos pés e joelhos. Hoje ela, com o uso das palmilhas da pé sem dor, ela voltou a desempenhar suas atividades normalmente. Você pode ver que a corrida, né, geralmente ela está sempre em assunto quando se fala de dor, porque o corredor ele põe o corpo sob estresse na maior parte do tempo. Então, diversas condições são comuns nesses casos e é muito importante para esses corredores fazerem uma avaliação para que eles não parem de correr por conta de dores, não deixem chegar até uma fase em que eles tenham que cessar a atividade física, quando eles podem tomar algumas atitudes, como a palmilha ortopédica, uma boa avaliação para resolverem os problemas. Então, se você também tem esse problema, está passando por essa fase com dores, desconforto nos pés, como o André Paiva relatou e a Maria Adele, você pode entrar em contato com a Pé Sem Dor e agendar a sua avaliação gratuita dos pés, tornozelos e joelhos. O telefone para esse agendamento é o 11 3373 8180. A gente vai ouvir agora o quadro Dicas e Curiosidades sobre os pés e o assunto de hoje é alongamento. O quadro Dicas e Curiosidades de hoje é sobre alongamento para os pés. Acompanhe as instruções e vamos alongar. Alongamento do pé e panturrilha. Coloque os 2 pés em cima de um degrau, na posição subindo, com os calcanhares para fora do degrau. Coloque o peso do corpo sobre os calcanhares e alongue, lentamente, os músculos da parte posterior e inferior da perna. Agachamento. Em pé, mantenha os braços esticados, paralelos ao chão. Gradualmente, comece a sentar em direção ao chão, mas pare antes de terminar completamente o agachamento. Seu peso deve estar nos calcanhares. Levante-se lentamente e repita o exercício. Alongamento dos dedos do pé. Sentado, cruze uma perna sobre a outra, apoiando o tornozelo no joelho. Com uma das mãos, puxe os dedos do pé e também o pé para trás, mantendo a posição por 30 segundos. Repita o mesmo procedimento com a outra perna. Alongamento do pé. De pé, em frente à parede, coloque a ponta dos pés na parede e o calcanhar no chão, e empurre os dedos, flexionando o joelho. Mantenha por 30 segundos e repita o mesmo procedimento com a outra perna.
Esse foi o nosso quadro Dicas e Curiosidades, que volta na semana que vem com mais dicas. A gente encerra aqui mais um programa Saúde dos Pés, programa da Pé Sem Dor. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda terça-feira, às 16 horas, aqui pela Rádio Trianon, AM 740. E temos também uma reapresentação às quintas-feiras, também às 16 horas. Eu quero agradecer a presença por telefone do Francis Trombini, que é fisioterapeuta e mestre e doutor pela USP, conversou com a gente a respeito da artrite, e também do Matheus Martinez, que está aqui comigo no estúdio, fisioterapeuta da Pé Sem Dor. Obrigada, Matheus. Obrigado a você, Simone. É sempre um prazer poder estar aqui, falar um pouco sobre temas muito importantes e ajudar os ouvintes a tirarem algumas dúvidas. E para agendar a sua avaliação gratuita dos pés, tornozelos e joelhos na Pé Sem Dor, é só ligar para o número 11 3373 8180 ou acessar o site péssemdor.com.br. A Pé Sem Dor fica pertinho da Avenida Paulista, em frente ao Extra da Brigadeiro Luiz Antônio. Na semana que vem a gente já tem um encontro marcado aqui nesse mesmo horário. Até lá!